Boa tarde, gente. Todos me ouvem? Sim. Ok, então. Nesse dia de hoje, a gente veio falar um pouco sobre as aves, né? Nós do GEAS, da UFCJ, sendo que os integrantes do nosso grupo são Beatriz, Camila, Estela, Laura, Lívia, Morgana e Thaís. Pode passar. Então, a gente vai falar um pouco sobre as aves e alguns de seus aspectos morfológicos. Elas são conhecidas, né, por todos, assim, elas são animais que se apresentam em todo o mundo, em cerca de 10 mil espécies, né, 10.426, sendo que somente no Brasil a gente consegue encontrar cerca de 1.000 espécies, 1.119 delas. Elas apresentam diversidade em bicos, asas e patas, por exemplo, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas diversidades encontradas nessas estruturas morfológicas delas. Pode passar. Em se tratando das asas, existem quatro tipos possíveis de asas, sendo as asas planadoras estreitas, que as aves que apresentam esses tipos de asas, elas abrem e aproveitam a corrente de vento para poder planar, para poder voar planadas. As asas planadoras largas, que são adaptadas para voos de alta altitude, onde se aproveita também corrente térmica ascendente para voo. As asas elípticas, que são asas mais curtas, mas são muito eficientes para manobras e são rápidas para levantar voo. E asas de alta velocidade, que são asas de formato curvado, mais afinado e um pouco menor, adaptada para voo mais rápido e com maior facilidade para desenvolver manobras quando necessário. Pode passar. No entanto, há aves que não voam, né? Como, por exemplo, são a ema e os pinguins. No entanto, apesar de não voarem, elas não ficam em desvantagem. Os pinguins, por exemplo, têm as asas adaptadas para nado e a ema consegue ser uma excelente corredora também. Pode passar. E falando, agora entrando sobre a diversidade dos bicos, existem vários tipos também, sendo que o bico do tipo generalista, por exemplo, está relacionado com espécies onívoras. O bico do tipo insetívoro são bicos pequenos, mas bem eficientes para alimentação, por exemplo, de insetos. Granívoros, que apresentam um bico forte, mas capaz de quebrar semente mais dura e também de separar da casca. O nectarívoro, que são as aves que apresentam esse bico, geralmente ele é mais alongado, assim como a língua também é mais alongada, e eles são capazes de capturar néctar de flores. O bico do tipo frugívoro, que apresenta-se, por exemplo, no tucano. Também é um bico mais alongado e ajuda a retirar frutos para sua alimentação. Os insetos em troncos, o bico dessas aves são fortes para que elas conseguem, de forma que elas conseguem bicar árvores e achar insetos e larvas dentro delas. Do tipo rede de pesca, onde os pelicanos têm esse tipo de bico, eles são capazes de armazenar água no bico cheio de peixes, depois esvaziam e engolem esses animais. E o tipo pescador de superfície, onde o bico dessas aves são bem diferentes. A parte de baixo é maior, elas voam próximas às ondas, com o bico dentro d'água, e quando sente a presa, ela fecha o bico para capturá-la. Também existe o bico do tipo limícola, que é um pouco mais curvado, o sondador, que também se alimentam de néctares. O tipo pescador, que são aves que apresentam um bico pontudo no formato de lança e utilizam para capturar suas presas através de um golpe. Os filtrados, como por exemplo o flamingo, que puxa a água pela ponta do bico e libera pelas laterais. O do tipo mergulhador, essas aves mergulham dentro da água para capturar as presas. O carcineiro, que é, por exemplo, o urubu-rei, que inicia a alimentação através de um bico forte. E o reptoral, que é adaptado à captura e dilaceração de suas presas. Pode passar. Em se tratando das suas patas, elas também apresentam variações morfológicas, sendo que a do tipo vedador apresenta diversificação em suas garras, sendo uma para trás e três para frente. Agarrador, elas são um pouco mais encurvadas, adaptadas para agarrar presa com maior facilidade. O empoleirador é mais voltado para trás, podendo facilmente empoleirar em galhos. O tipo trepador, onde apresenta duas garras para frente, dois para trás, onde a pata é adaptada para se agarrar em troncos. O nadador, que apresenta membranas
entre as garras que as interligam e é adaptada para nadar, e é do tipo corredor, que possui 3 garras adaptadas para aves que correm muito, né, como é o caso das emas que eu mencionei anteriormente. Pode passar. Em se tratando de biodiversidade, então, a gente sabe, é muito conhecido hoje em dia, que elas passam por diversas formas de violência. Dentre essas formas de violência, a gente consegue enxergar, por exemplo, ações antrópicas que causam, por exemplo, poluição, que levam, por exemplo, a alterações climáticas, que levam também a desequilíbrios ecológicos e ocasionam, por exemplo, extinções. E uma dessas violências que a gente vai tratar hoje é o tráfico, principalmente. Pode passar. No tráfico, então, mesmo nos dias de hoje, ele ainda é bastante expressivo. Muitas aves são procuradas devido à sua raridade, ao seu canto e à sua plumagem, que faz com que elas sejam interessantes para as pessoas que o praticam. Muitas aves do tipo passeriformes e psittaciformes são procuradas, e o tráfico ele leva a inúmeros desequilíbrios ecológicos, além de inúmeros problemas quando o animal sobrevive, como problemas de saúde, problemas comportamentais, nutricionais e traumáticos. Pode passar. Pensando sobre isso, então, a gente entende a importância de uma educação ambiental e de fiscalização e aplicação de leis, por exemplo. Sendo que, quando você estuda essas situações, os habitats desses animais, os comprometimentos de ações humanas e das espécies ameaçadas, você permite uma maior realização de estratégias que sejam eficazes do ponto de vista da conservação. E a gente destaca aqui, por exemplo, ações por parte do ICMBio e da IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, que desenvolvem esforços nessa área de conservação. Pode passar. Ok, gente. Agora eu vou falar sobre as aves em situação de risco, começando pelos fatores que normalmente ameaçam essas aves. O principal problema está no desmatamento e na fragmentação dos seus habitats. Então, essas duas situações ocorrem principalmente para expansão urbana e atividades agropecuárias, sendo essa última o maior vetor da ameaça às aves do Brasil. Aliás, o desmatamento engloba vários vetores, como as queimadas e a extração florestal, que também colocam os animais em risco. Porém, as aves também sofrem ameaças diretas, isto é, ações antrópicas direcionadas a elas, como a caça, a captura e principalmente o tráfico. O tráfico, que, por ser um problema que ainda afeta muito as aves no Brasil, nós iremos falar mais especificamente sobre ele mais para frente. Pode passar. Antes de eu começar a falar sobre a alteração no grau de ameaça de algumas espécies entre 2018 até 2020, eu vou explicar quem utiliza dessas siglas e o que elas significam. Primeiramente, que todos os dados de aves em risco que foram coletados são da IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, que é uma organização civil dedicada à conservação da natureza. Ela realiza o livro vermelho anualmente, que contém todas as espécies ameaçadas do mundo e utiliza dessas classificações, essas siglas. Esse livro, o livro que a gente utilizou para esses dados foi o específico para aves de 2018. Que ele foi montado não só pela UCN, mas também com a participação de outras instituições e organizações, como o BirdLife International e o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E aí, para separar as aves em níveis de risco e assim facilitar a análise das aves que estão mais ameaçadas, foi criado esse sistema de siglas, que vai desde LC, que é menor preocupação, até EX, extinto. As mais utilizadas são a VU, vulnerável, EN, em perigo, CR, criticamente em perigo, e EW, extinto da natureza. Porém, existem também as PE, que são possivelmente extinto, e a PEW, possivelmente extinto na natureza, quando não se tem dados suficientes para saber se a espécie foi extinta ou não. E também tem a NT, quase ameaçada, que seria um grau menor de risco em comparação aos vulneráveis.
No livro vermelho entram apenas as aves vulneráveis para cima, ou seja, que têm um maior nível de risco. Agora, sobre essa imagem, sobre a alteração nesses 3 anos, é possível observar que das 7 espécies que tiveram alteração em seu grau de risco, 6 tiveram uma diminuição de risco, como a Amazona diadema, que agora é considerada uma subespécie, né? Se tornou em perigo para menor preocupação, que seria um bom sinal. Pode passar, Thaís. Mas como nem tudo são flores, desde 2018 foram consideradas a extinção de 2 espécies. Eu não vou saber falar o nome científico, então se eu falar errado, me perdoem, que é o Cyclocolaptes mazarbaneti, que é o gritador do Nordeste, e o Philidor novaese, o limpa-folha do Nordeste. Esses 2 foram extintos, realmente, não tem nem espécie na natureza, nem espécie sob cuidados humanos. Mas tem 2 espécies que foram extintas na natureza, porém ainda tem sob cuidados humanos, e tem até projetos para tentar reintegrá-las depois na natureza, que é a Cyanopsita spishi, ararinha azul, e o pau-chimito, o mutum de Alagoas. Essas 2, por serem espécies que ainda existem, elas vão ser mais abordadas mais para frente. Ao todo, em 2020, foram classificadas 166 espécies globalmente ameaçadas de extinção no Brasil, sendo a maioria endêmicas do país. Pode passar. Aí, como já foi citado, eu vou falar agora sobre as 2 espécies que estão extintas na natureza, porém que ainda existem sob cuidados humanos. Primeiramente, começando com a ararinha azul, que acho que todo mundo conhece pelo filme Rio, né, de 2011, que fala bem sobre isso o rio que era um animal do tráfico, uma ave do tráfico, e o único da sua espécie, ele acreditava, né, até conhecer a menininha lá. E aí, infelizmente, essa espécie não existe em habitat natural há muito tempo, então todos os estudos mais atuais são sobre seu comportamento sob cuidados humanos. É uma espécie endêmica do Brasil, ou seja, que existe só no Brasil, com provável distribuição no sertão da Bahia e de Pernambuco. Entretanto, desde 2000, não foram mais observados na natureza. O habitat no qual a sua população foi encontrada, a última vez, são matas de galeria dominadas por caraibeiras, que é um tipo de árvore, ao longo de riachos sazonais. O decaimento da espécie foi atribuído a 2 principais fatores: a destruição de seus habitats e a captura para comércio ilegal, que seria o tráfico, como é demonstrado no filme. A sua morfologia é de um psitacídeo de tamanho médio, com uma cauda graduada particularmente longa e longas asas estreitas. Os adultos são principalmente azuis, mais claros na região ventral e mais escuros dos lados, costas, parte superior das asas e cauda. A alimentação delas consiste predominantemente de sementes, mas também consomem flores, frutos, polpa e seiva. Sua biologia reprodutiva em ambientes naturais é pouco conhecida, mas o período reprodutivo estava diretamente relacionado ao regime de chuvas, que é março-outubro. Os ninhos eram estabelecidos em ocos abandonados de pica-paus ou ocos naturais, formados pela quebra de galhos. Agora sobre o mutum, pode passar? O mutum de Alagoas é uma ave também endêmica do Brasil, ocorrendo teoricamente entre Rio Grande do Norte e Alagoas. Teoricamente, pois ele já foi extinto da natureza há muito tempo, então não se tem certeza de onde ele vivia realmente. Apenas com registros confirmados no estado de Alagoas. Pouco se conhece sobre a biologia dessa espécie em vida livre e atualmente são conhecidos apenas indivíduos sob cuidados humanos. É provável que ele habitasse grandes territórios de floresta, vivendo em baixas densidades. E o declínio dessa espécie se deu pela grande destruição do habitat e pela caça, além de pesticidas utilizados nas plantações de cana perto das florestas. Essa é uma teoria que eles acreditam, que cita, né, na IUCN, no livro vermelho, dos pesticidas que colocavam próximos da floresta. Sua morfologia consiste em possuir aproximadamente entre 83 a 90 centímetros de comprimento e pesar de
2,5 kg a 3 kg, 2,75 kg, né? E apresentar uma plumagem uniformemente preta com reflexos azulados. Na região ventral e na parte inferior da cauda contém apenas marrons e na cauda apenas também pretas. Seu bico é bicolor, na qual a base é vermelho e vai se tornando um rosa esbranquiçado quando se dirige à ponta. Ele se alimenta de frutos caídos no solo e, por essa dispersão de sementes, assume um grande papel na regeneração das florestas, agindo como um dispersor ambiental. Sua reprodução foi observada unicamente sob cuidados humanos. Sendo assim, as fêmeas realizam 2 posturas por ano, e 2 ovos são postos em cada ocasião. A primeira postura é a partir de 3 anos de idade. Pode passar. Agora, sobre os planos de ação nacional para a conservação das aves brasileiras ameaçadas de extinção. Da ararinha azul, desde 1990 existe um programa de recuperação para essa espécie, que é o Comitê Permanente para a Recuperação. Em 1991, teve o início do trabalho de campo para a conservação de pesquisa na área, onde o último macho selvagem vivia. A espécie da ararinha azul, né, foi dada como extinta da natureza por volta de 2000, então antes disso ainda existia. E aí, nesse ano também iniciou um programa coordenado de reprodução sob cuidados humanos. Porém, infelizmente, 10 anos após a criação do comitê, a falta de cumprimento das regras que foram estabelecidas e vários conflitos internos levaram o IBAMA a cessar as atividades e dissolveu o comitê em 2002, que foi no mesmo ano que criaram o Grupo de Trabalho para a Recuperação da Ararinha Azul, que foi apenas legalmente estabelecido em 2005. Aí, com o objetivo de assessorar o IBAMA em todos os aspectos relacionados à conservação da espécie, o Soy Barros, que são 2 pesquisadores, elaboraram uma proposta de plano de ação, que é com base no documento do PAN. A ararinha azul foi adequada aos padrões vigentes em 2010 e já está no segundo ciclo de ação, com 35 ações e 5 objetivos específicos para atingir a visão geral para 2037. Essa visão geral é que a população viável da ararinha azul estabelecida na sua área de distribuição, com habitat conservado e comunidade engajada, desenvolvendo práticas socioeconômicas e culturais sustentáveis. E o objetivo geral do PAN é realizar a reintrodução de ararinhas azuis em sua área de ocorrência original até 2022, buscando seu aumento populacional contínuo e conservando habitats com envolvimento comunitário em práticas sustentáveis. A recuperação da ararinha azul depende inteiramente do estabelecimento bem-sucedido das aves criadas sob cuidados humanos e reintroduzidas em sítios adequados dentro da área de ocorrência histórica da espécie, uma vez que é pouco provável que ainda existam exemplares na natureza. Em 2012, também foi lançado o projeto Ararinha na Natureza, que congrega o CMBio, mantenedores, a instituição de apoio e os financiadores externos. O projeto possui ações de conservação in situ, como envolvimento da comunidade, divulgação e realização de estudos, para a criação de unidades de conservação e apoio ao manejo em cativeiro. Eu não gosto dessa palavra, né, que não pode falar, em cuidados humanos, sob cuidados humanos, com a adequação do Centro de Reprodução Brasileiro e apoio técnico para melhorar os índices reprodutivos e de saúde da população no Brasil. E agora, sobre as ações de conservação do mutum de Alagoas, a população sob cuidados humanos é a única chance de sobrevivência dessa espécie, embora a reintrodução na natureza seja dificultada pela pequena quantidade de áreas adequadas e pela caça, práticas que existem até hoje no local de distribuição original da espécie. As ações de conservação foram reunidas no Plano de Ação Nacional, o PAN, para a conservação do mutum de Alagoas, com o objetivo de assegurar permanentemente a manutenção das populações sob cuidados, promover o aumento do efetivo populacional e do número de populações existentes, e propiciar a reintrodução da espécie nos remanescentes florestais dentro de sua provável área de distribuição original.
Recentemente, esse plano foi incorporado a outro mais abrangente, que é o Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves Ameaçadas da Mata Atlântica. O PAN Butum de Alagoas prevê como pesquisas prioritárias para subsidiar as espécies de preservação das espécies, estudos para a reintrodução da espécie e estudos que melhorem a manutenção e reprodução da espécie sob cuidados humanos. E aí, por último, pode passar, Thaís. É uma notícia das ararinhas azuis, que é sobre o nascimento bem-sucedido de 30 filhotes de ararinha azul na CTP, que é a Associação para a Conservação de Pisciformes Ameaçados, da Alemanha, com planos de encaminhar todos os anos 70% desses filhotes para o Centro de Reprodução e Reintrodução da Ararinha Azul de Curaçá, na Bahia. E é isso, pode passar. Agora a gente vai falar mais especificamente do tráfico das aves. O tráfico consiste na retirada de animais do seu habitat e a sua comercialização. Esse tipo de comércio é o terceiro mais lucrativo. Ele fica atrás apenas dos tráficos de drogas e armas. Ele movimenta por ano cerca de 3 bilhões de dólares. Pode passar. Os principais destinos desses animais são os Estados Unidos, Canadá, Japão, Itália, Portugal, Alemanha, Tailândia e China. Geralmente os animais são levados para colecionadores, zoológicos particulares e pet shops. Mais específico das aves, porque também tem os animais que são levados para fins científicos. Pode passar. Preço no mercado. Vale lembrar que quanto mais ameaçado, mais caro é o animal. E os exemplares machos são mais procurados devido à sua capacidade de canto e ter uma plumagem mais bonita. Aqui a gente listou alguns exemplos e alguns valores. A arara azul de Lear chega a custar até 60 mil dólares e seu ovo pode valer até 10 mil dólares. O papagaio da cara roxa pode custar até 6 mil dólares, a arara vermelha até 3 mil dólares e o tucano toco até 2 mil dólares. Pode passar. Os animais mais visados no Brasil são as aves. O comércio ilegal de aves representa mais ou menos 80% do contrabando, e as espécies mais procuradas são os piscitacídeos e os passeriformes, sendo que os passeriformes representam mais ou menos 90% das aves capturadas. De todas as espécies traficadas, as aves da Mata Atlântica são as mais visadas. A estimativa é que mais ou menos 4 milhões de aves por ano são comercializadas, sendo 70% destinadas ao comércio interno e cerca de 30% são exportadas. Os principais locais de captura são Bahia, Pernambuco, Pará, Mato Grosso e Minas Gerais. E a partir daí, os animais são levados para as regiões sul e sudeste, que é onde se encontram os principais consumidores. Cerca de 90% dos animais traficados morrem antes de chegarem em seu destino, sendo mais ou menos a proporção, a cada 10 animais, apenas um vai sobreviver a chegar ao seu destino. Pode passar. Aqui a gente colocou os animais que são mais traficados. Eu peguei de uma lista geral, e esses foram os 5 primeiros. O canário da terra, o trinca-ferro, coleirinho, curió e o azulão. Todos eles são passeriformes e caracterizados pelo seu canto. Pode passar. Aí é uma imagem de como esses animais são transportados à condição insalubre e de maus tratos. E também mostra o porquê não chegam ao seu destino final. Pode passar. As consequências do tráfico. As consequências do tráfico são redução populacional e menor variabilidade genética, devido os animais apresentarem um comportamento monogâmico no seu período reprodutivo, ter apenas um parceiro sexual a cada período, um desequilíbrio do ecossistema pela mudança na cadeia alimentar, problemas sanitários, porque os animais são retirados da natureza sem nenhum tipo de exame, sem saber que tipo de vírus eles carregam, bactérias, e pode causar doenças em nós humanos, e essas doenças podem ser até desconhecidas pelo homem. Impacto econômico, porque é uma atividade que movimenta muito dinheiro sem ter nenhum imposto recolhido. E a introdução de espécies
exóticas em outro ecossistema, devido ao abandono, que nem foi o caso da Naja que aconteceu aqui em Brasília. Pode passar. No Brasil, esse tipo de crime tem baixa penalidade e tem um extenso território, que vai dificultar a fiscalização. Pode passar. Em 2 de fevereiro de 1998, foi estabelecida a Lei 9.605. Ela estabelece a penalidade contra os crimes contra a fauna. A lei torna crime matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. A pena para esse crime vai de detenção de 6 meses a 1 ano e uma multa. A multa varia de 500 a 3 mil reais, dependendo do animal e por animal. Pode passar. A pena pode ser aumentada pela metade, caso o crime for praticado contra espécie rara ou considerada em ameaça de extinção, em período proibido a caça, durante a noite, com abuso de licença, em unidade de conservação e com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar uma destruição em massa. Mas como a gente sabe, aqui no Brasil, assim, a fiscalização é muito baixa e acaba que a maioria desses traficantes não são presos, não são devidamente punidos. E acaba que vai levando, que é um incentivo para cada vez mais acontecer esse tipo de crime, por ser um crime rentável, lucrativo. A gente acaba por aqui, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode falar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ligar o microfone ou mandar no chat. Ô, gente, eu queria falar. Pode falar, Felipe. Primeiro aí, né, claro, parabenizar as meninas aí pela apresentação. Ficou muito bem montado, ficou bacana demais. É no Canva, né? Ficou bacana. E... eu fico, sei lá, todo dia a gente tem que ir avaliando vários conceitos, né? E eu tenho pensado também ultimamente essas questões de conservação, extinção, porque ao mesmo tempo que a gente tem um monte de espécies que a gente não conhece, não é catalogada, muitas dessas estão entrando em extinção, outras estão aparecendo. Eu não sei se existe um número assim, falar, tá surgindo mais espécies do que estão sendo, eu creio que estão sendo mais extintas mais espécies, principalmente por causa da ação antrópica, né, nesse mundo aqui. E outras também surgem, só que a gente dificilmente cataloga. Outras variações genéticas, e as aves, elas são um imenso grupo, né? E às vezes eu fico assim, será que a extinção, claro, tirando a causa antrópica, ela é um fator, até perguntar para as meninas o que elas acham sobre essa questão, se, dependendo de umas aves têm um grupo muito pequeno, vale a pena gastar um esforço, recurso e tudo mais para tentar rever essa espécie no ambiente natural, ou será que ela é uma espécie fraca, adaptada, né, àquele local, naturalmente ela seria extinta por causa das suas características, outros animais são mais adaptados e assim eles vão sobrevivendo. Queria jogar esse fogo aí na fogueira aí. Então, eu vou responder aqui primeiro, depois se elas quiserem falar também, é que eu vou falar agora sobre a minha opinião. Eu acho que é natural, né? A extinção de algumas espécies é um movimento natural da natureza, acontece por conta da evolução, a seleção, enfim, ocorre. O que pega é a ação antrópica. As 2 espécies que a gente falou, que têm as ações para a conservação, são espécies que sofreram muito com as ações antrópicas, perda de habitat, caça, tráfico.
Então, por esses motivos, aquela espécie talvez, se não tivesse as ações humanas, aquela espécie poderia não estar sendo extinta, poderia estar em grande quantidade. E aí pode ocorrer um desequilíbrio, né? Se é por nossa culpa, nossas ações, que está fazendo aquela espécie sumir, eu acho que deveria sim ter uma conservação delas, esse esforço, porque é uma ação que nós causamos a elas, não foi algo natural. O trabalho, nossa cagada no mundo, né, é o que a gente, esse desequilíbrio, se a gente pensar que tudo está conectado, a ave, que é uma grande dispersadora de sementes, a questão das florestas, a questão esses dias eu li um artigo sobre uma ave, um pato mergulhão do interior, que fica em cachoeiras, represas, isso num parque lá, acho que da Chapada dos Veadeiros, Chapada da Diamantina, não sei se em Goiás, e Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O pessoal fazendo, eles estimam que deve ter 170, 200 animais, isso em outras áreas de conservação também. São poucos, e eles estão fazendo um esforço para salvar os ovos, eclodirem esses ovos, para ter mais espécimes viáveis que possam reproduzir também em cativeiro, a importância aí de zoológicos, de centros de acolhimento de vida silvestre também, nessa questão da reprodução. É muito importante. Por mim, assim, eu acho que vale a pena mesmo a gente tentar e fazer todo um esforço. Claro, quando a gente faz um esforço para salvar aí, fazer com uma população de 100 indivíduos passe para 200, o ser humano já poluiu toneladas e toneladas de meio ambiente, né? Então parece que é uma luta perdida, mas a tendência, o futuro, e se a gente pensar século XXI, que a gente já está há mais de 20 anos no século XXI, poxa, é conservação, a gente tem que aliar, não pode ficar pensando só em crescimento econômico, a gente pensa em PIB é que faz a disputa entre os países, não, é qualidade de vida, é respeito à diversidade, é respeito e cuidado ao meio ambiente, que é a nossa casa, e tem aves que são marcadores, né, de ambiente, que só estão ali naquele ambiente porque ele está intacto, está preservado, e a gente tem que correr atrás de fazer essas preservações, e com o tempo, claro, não é preservar para tirar o ser humano dali, mas que o ser humano, quando tiver uma capacidade intelectual e consciente de poder subir uma serra e não jogar um papelzinho de bala, de poder fazer seu passeio e não acabar estragando, né, um turismo predatório nos locais, talvez a gente vai ter um pouco mais de poder chegar em certos locais, de estar convivendo com uma maior diversidade de animais também. Bacana demais a apresentação de vocês, parabéns aí. Obrigada, Felipe. Inclusive, que você falou, né? Até criaram se eu não me engano, começou esse ano a década de restauração de ecossistemas, né? Justamente por causa disso. Meninos, tem uma pergunta no chat do Alejandro. Se vocês conseguirem ler aí e souberem responder. Sobre a pergunta do Alejandro, eu vou responder. Eu acredito, na minha concepção, quero deixar claro, que, assim, os traficantes, na verdade, são os ribeirinhos que pegam esses animais e repassam para os traficantes. Então, na minha concepção, é assim, tal espécie é de tal região. O ribeirinho vai lá e pega e revende. Então, vamos dizer assim, aonde que, por exemplo, a arara azul, ela vai ser capturada lá no Pantanal. Então, lá vai ser onde tem mais relatos da captura dessas espécies. E assim varia de região por região. Não sei se eu entendi sua pergunta direito. Se eu não tiver entendido, você me fala que eu tento te explicar, se eu souber. Acho que depende da demanda também, né? Tem espécies que as pessoas procuram mais do que outras. Então, isso pode influenciar um pouco também, mas eu não sei a resposta, tipo, certa, se é realmente sobre raridade ou se é porque é mais populosa. Os dois.
É os dois. Acho que é os dois mesmo. Se eu procuro um pássaro raro, tem um grande valor no comércio aí, no tráfico, então eu vou ter que olhar no Wikiaves, onde que tem avistamento deles e ficar ali procurando, montar as armadilhas e tudo mais. Essa é que é a demanda, mas quem já está inserida, a população que já está inserida nesses locais, que tem convívio com aquele passarinho raro, desde quando é criança, vê ele, você tem um certo conhecimento para a captura desse pássaro, e para eles ficam mais fácil de pegar. O traficante mesmo, o cara que faz essa ponte entre o nativo e o comprador, ele é que é uma pessoa mais perigosa, né? Em cima dele, o comprador também, porque é uma pessoa que está muito errada. O nativo acaba sendo vítima dessa situação, mas ele tem um conhecimento daquela ave, tem um conhecimento dos locais de ninho, dos locais de alimentação, às vezes observando, que tipo de alimento esse animal gosta, tal, onde que tem esse alimento, onde que é muito ofertado, vou procurar por lá. Tá certinho, Alejandro? Se não tiver mais pergunta, eu paro de gravar aqui. Eu vou encerrar a gravação aqui então, e aí, se quiserem perguntar mais alguma coisa, pode mandar.